estamos chegando ao final do nosso estudo sobre o santuário e nesse momento vamos estudar o tema de hoje que tem como título O Fim do Conflito Cósmico. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler o versículo 14, tá bom? 14. Diz assim: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Aqui está falando da volta de Cristo Jesus, que ele vem nas nuvens. Diz: e tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Então aqui está falando do momento que Jesus vem, ele vem como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Ele tem aqui, disse, uma foice aguda na sua mão, e na outra já estudamos que ele tem a trombeta. Tá? Agora, nesse momento, para entender o fim do grande conflito, precisamos ver 4 coisas que acontecem no momento que Jesus volta por segunda vez. Tá? Primeiro, 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Tá? Ali diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Olha, Jesus disse, ele volta, tá? Com voz de arcanjo, ele é o arcanjo. Mas disse, olha, ele tem a trombeta de Deus, é uma trombeta de prata. E disse, e todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, aqueles que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para nos encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando Jesus volta por segunda vez, ele faz a colheita de seu povo. Tanto a colheita dos mortos, quanto a colheita dos vivos. Os justos, eles são levados então aí para o céu. Tá? Como que vai ficar essa terra? A situação desse mundo, desse planeta. Jeremias capítulo 4, versículo 23 até o 27, descreve a situação desse mundo. Diz assim: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Olha, não tinha nem luz. Na verdade, esse mundo volta a seu estado inicial antes da criação, um caos. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum. Quantos homens havia? Nenhum homem. Vamos perceber que quando Jesus volta, todo ser humano, todos os ímpios vão ficar mortos. Daqui a pouquinho chegamos lá. Mas disse, não havia nenhum homem. Todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil agora era um deserto. Todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada de tudo, porém não a consumirei. Então, a segunda característica, o detalhe, é com relação à situação aqui desse mundo. Fica destruído, um caos total. Tá? Não tem vida, tá? Tudo foi destruído. Depois disso, disse o seguinte aqui, seria já a terceira característica, né, de como que vai ficar esse mundo. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 25, versículo 33. Aqui fala especificamente sobre os ímpios. O que acontece com eles? Disse, os ímpios serão os mortos do Senhor, disse naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, não serão recolhidos, sepultados, mas serão como esterco sobre a face da terra. Ou seja, queridos amigos, Jesus volta por segunda vez, faz a colheita de seu povo, vamos lá para o céu, o mundo fica um caos todo destruído, não existe nenhum ser humano vivo, porque quando Jesus está nos levando com o resplendor da sua glória, todos os ímpios perecerão sobre a face da terra. Disse, não haverá ninguém para os prantear, ninguém vai poder sepultá-los, os recolher. Os ímpios serão como o esterco sobre a face da terra. Milhares e milhares de pessoas sobre a face desse mundo, como esterco. Tá? Não existe não fica nenhuma pessoa viva. Tá? A quarta característica daquilo que acontece é com relação a Satanás. Como que ele fica?
Em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 até o 3, vimos que simbolicamente desce um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Disse ele prendeu a Satanás, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais se enganasse as nações, porque não tinha ninguém para enganar, até que os 1000 anos se acabassem. E depois disso, imposta que seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, Satanás ele fica preso pelas circunstâncias que está acontecendo, preso nesse mundo. Esse mundo está um deserto. Ele não tem a quem enganar, mas ele tem que ficar disso por 1000 anos. E depois de 1000 anos ele vai ser solto. Tá? Agora, isso ilustra aquilo que acontecia com Azazel. Ele era levado para o deserto e abandonado sozinho ali até depois perecer. Tá? Eu quero ler para vocês uma citação do Espírito de Profecia, que está aqui no livro O Grande Conflito, na página 660, que aqui descreve esse momento de como que vai ficar esse mundo e especialmente sobre Satanás, o que ele vai fazer durante esses 1000 anos. Tá? Disse assim, ó, mesmo os ímpios agora se acham colocados fora do poder de Satanás. Por quê? Porque todos estão mortos. E sozinho, com seus anjos maus, permanecerá Satanás a compenetrar-se dos efeitos da maldição que o pecado acarretou. Ele vai ter tempo para observar o que ele gerou, as consequências da sua rebelião. Todos os reis das nações, todos os políticos, né? Todos eles jazem com honra cada um. Não, todos os reis da terra, todos eles jazem com honra cada um na sua sepultura. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável. Satanás não morre. Ele tem que ficar vivo por 1000 anos ainda. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste teu povo. Ele está citando aquilo que está aqui em Isaías 14, 18 ao 20. Diz que Satanás não morre. Tá? Ele tem que contemplar a destruição das suas obras. Durante 1000 anos, Satanás vagueará de um lugar para outro, nessa terra desolada, para contemplar o resultado da sua rebelião contra a lei de Deus. Durante este tempo, 1000 anos, os seus sofrimentos serão intensos. Desde a sua queda, a sua vida de incessante atividade baniu que ele tivesse tempos de reflexão. Agora, porém, ele, despojado de seu poder e entregue a si mesmo para contemplar a parte do que desempenhou desde o princípio, quando se rebelou contra o governo de Deus, e para aguardar com temor e tremor o futuro e terrível dia em que deverá sofrer por todo o mal que praticou, e deverá ser punido pelos pecados que fez com que os habitantes pecassem. Então, queridos amigos, aqui durante 1000 anos diz Satanás vai ter tempo para pensar, meditar, observar o que gerou a sua rebelião. Disse, ele vai ter tempo aqui para pensar no futuro, inclusive, o que acontece por ter quebrantado a lei de Deus, todas as chances, as oportunidades que ele teve de se arrepender e não fez. Durante todo esse tempo, todo esse período da história desse mundo, ele não parou para descansar. O tempo todo esteve trabalhando aí, destruindo a vida das pessoas, acabando com as nossas famílias, mas ele vai ter tempo agora para observar tudo aquilo que ele gerou. E disse ele deverá aguardar com temor e tremor o fim dos 1000 anos, porque ele sabe que quando terminem esses 1000 anos, aí ele será punido por tudo aquilo que ele fez. Então por isso ele aguarda esses dias com temor e tremor. Muito bem. Então, essas são as 4 características, né, o resultado da volta de Jesus. Tá? Resumindo, os justos, vivos e mortos vão para o céu, a terra fica destruída, fica um deserto, os mortos, os ímpios ficam todos mortos, a terra fica um deserto e Satanás fica preso pelas circunstâncias ali durante 1000 anos. Agora, o que nós vamos fazer durante os 1000 anos lá no céu? Tá? Jesus voltou, nos leva para o céu durante 1000 anos. O que vai acontecer lá? Vamos abrir a nossa Bíblia, aqui no livro de 1 de Coríntios, capítulo 6. Tá?
1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 1 até o 3. Ali fala a segunda parte do julgamento. A primeira foi aqui o investigativo. Agora a segunda acontece lá no céu durante 1000 anos. E qual é esse julgamento? Olha que o apóstolo Paulo disse: ouça algum de vós tendo algum negócio contra o outro ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, Paulo disse, olha, quando existe problemas entre irmãos, por que devemos estar indo primeiramente aos tribunais? Acaso a igreja não pode ajudar a julgar algumas situações? Não sabeis que vós, os santos, a igreja de Deus, vós hão de julgar o mundo? Agora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar inclusive os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Paulo disse, olha, a igreja, os santos, os justos vão julgar o mundo. E não só o mundo, inclusive julgaremos, disse, até os anjos. Mas pastor, acaso Deus não fez já o julgamento? Acaso o julgamento não aconteceu aqui? Sim, aconteceu, verdade. Mas nós não sabemos como que isso aconteceu. A gente tem que comprovar aquilo que Deus fez. E é para isso que a gente vai para o céu. Eu vou ler para vocês outro versículo da Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que fala a mesma ideia. Diz, vi tronos, e assentaram sobre esses tronos, aqui está falando dos santos, e foi-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, os santos que vão reinar com Cristo durante os 1000 anos, eles dizem que recebem poder, autoridade de julgar. A gente está indo, vamos ir para o céu para julgar. Como que acontece esse julgamento? É basicamente assim, queridos amigos. Vamos fazer de conta que você está lá no céu. E você se lembra de mim. E você me procura por todo lugar porque você quer falar comigo, comemorar a vitória. Mas você me procura e eu não estou lá. E você fica pensando, mas cadê o Max? Aonde que ele está? Então você vai perguntar talvez para Jesus ou para os anjos. E ele vai dizer, olha, ele não está aqui não. Se eu não estou lá no céu, por quê? Porque eu fiquei aqui na terra. E você vai querer entender, né? Por quê? Como? Se ele era pastor, se ele batizava as pessoas, fazia isso, aquilo. Então você vai receber os livros através do qual o julgamento aconteceu aqui. Lembrem que a gente passou por um período de julgamento? Então a gente vai receber esses livros para a gente corroborar como que aconteceu esse julgamento. Então a gente vai pegar, por exemplo, aqui os livros da memória aqui do Max. E você vai ler toda a minha vida, você vai ver como que eu fui, toda a minha vida. Tá? E você vai ver, olha, realmente ele fazia isso, olha, batizou pessoas, deu o estudo bíblico, fez isso, aquilo. Mas olha, aqui diz que ele tinha um pecado escondido. Ele nunca se arrependeu. Olha, todas as chances que ele teve aqui, tantas oportunidades para ele se arrepender, nunca aceitou. Um dia ficou doente, mesmo doente, não se arrependeu de seus pecados. As pessoas pensavam que ele era um bom cristão, mas não era, era só de boca para fora. Olha aqui, isso, aquilo. E finalmente disse aqui, ele morreu, e morreu sem se arrepender. Morreu em pecado. Então nesse momento você vai fechar esse registro, você vai olhar para Jesus e vai dizer, Senhor Jesus, agora entendo porque o Max não está aqui. Queridos irmãos, no céu haverá muitas surpresas. Hoje a gente não pode falar da vida das pessoas, não sabemos como que é. Mas lá no céu haverá surpresa. Muitas pessoas que nós achávamos que seriam salvas, não estarão lá no céu. Porque houve pecado nas suas vidas, pecados escondidos, dos quais não se arrependeram, pecados que não entraram aqui no santuário. Por outro lado, talvez você esteja ali, você vai ver aí o seu vizinho, que era um bêbado, um alcoólatra, que matou a esposa, os filhos, que foi para a cadeia, um traficante, pior tipo de pessoa. E você vê lá que ele está lá no céu.
Você fica pensando, mas como que esse indivíduo chegou aqui? Você vai pegar os registros desse indivíduo, você vai começar a ler. Você vai ver, olha, ele desde que era adolescente, ele tinha matado pessoas, roubou, fez isso, estuprou, olha que era um traficante, isso, aquilo. Uau, vai ver toda a vida da pessoa. No final pode ser assim, olha, finalmente um dia ele foi preso, foi lá para a cadeia, passou ali 15 anos, e lá quando estava aí na cadeia, ouviu falar de Cristo, aceitou o evangelho, pela fé colocou as mãos no cordeiro, e o pecado dele passou para Cristo Jesus. E esse pecado então entrou no lugar santíssimo. Ele adoeceu, ainda testemunhou, mas depois ele morreu. Mas ele morreu em Cristo, aceitando, sendo perdoado de seus pecados. E o seu arrependimento aqui no julgamento diz que ele foi sincero, foi verdadeiro. Então você vai fechar os livros do registro desse indivíduo, você vai olhar para Cristo e vai dizer, Senhor Jesus, agora entendo porque fulano tal está aqui. Realmente, ele merece estar aqui. Então, irmãos, durante os 1000 anos, aí vai acontecer o juízo investigativo. Não para informar a Deus, mas para nos informar a nós daquilo que aconteceu aqui no lugar santíssimo. Por que algumas pessoas se salvaram e por que outras não. Aqui no livro Primeiros Escritos, na página 290 e 291, disse o seguinte: Vi então tronos, e Jesus e os santos remidos sentaram-se sobre eles. E os santos reinaram como reis e sacerdotes para Deus. Cristo, em união com seu povo, julgou os ímpios mortos. Olha, quem fica na terra aqui somente são os ímpios. Diz, vamos julgar os ímpios mortos, comparando seus atos de acordo com o código que é a sua palavra, decidindo cada caso segundo as obras feitas no corpo. Por que alguns se salvam e por que outros não? Então designaram aos ímpios a parte que deverão sofrer, segundo suas obras. E isto foi escrito defronte de seus nomes no livro da morte. Satanás também e seus anjos foram julgados por Jesus e pelos santos, juntamente com seus anjos, né? Então Satanás e seus anjos também são julgados. O castigo de Satanás devia ser muito maior do que a daqueles a quem ele enganara. Seu sofrimento excedia ao deles a ponto de não haver comparação. Depois que todos aqueles a quem ele enganara houverem perecido, Satanás deveria ainda viver e sofrer por muito mais tempo. Então vamos ver que depois dos 1000 anos vai acontecer o julgamento executivo, que é a terceira fase. Mas a segunda fase do julgamento acontece durante os 1000 anos, para ver, né, por que Satanás vai ser destruído e por que os anjos também. Vamos entender e descobrir ali que todos tiveram oportunidade, chances. Que o sacrifício do cordeiro foi perfeito, ele morreu por todo ser humano. Se alguém vai se perder, não será porque não houve maneira de ser salvo. Se alguém vai se perder, será porque não quis ser salvo. E eu lhes disse já durante essa semana, quando nós olhamos para nós mesmos, disse Martinho Lutero, né, não vemos maneira de nos salvar. Mas quando nós olhamos a Cristo, a gente percebe que não existe maneira de a gente se perder. E queridos amigos, se realmente as pessoas aceitassem a Cristo, não seriam destruídas, não pereceriam. Quem vai perecer é só porque não quis, tá? Agora, o objetivo desse julgamento, então, aqui, é comprovar aquilo que aconteceu aqui no lugar santíssimo. Agora, depois dos 1000 anos, acontece a terceira parte do julgamento, que é o juízo executivo, onde os ímpios serão julgados. Lembram aqui que no santuário, nesse julgamento investigativo, eram julgados somente os pecados que entraram aqui? Os pecados que nunca entraram, que estavam aqui no acampamento, das pessoas ímpias que não quiseram aí confessar, eles iam ser julgados em outro momento posterior? Então está falando desse momento. Depois dos 1000 anos, agora os ímpios, eles são julgados. Agora eles vão ser julgados pelos pecados que estão neles, pelas suas obras, tá? Essa fase do final dos 1000 anos eu quero estudar com vocês assim por partes, tá? Evento após evento, aquilo que vai acontecer. Primeiro, Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 5. Ali vamos ver que Jesus vai descer com a Nova Jerusalém e ele vai pisar no Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras vai se fender.
Isso depois dos 1000 anos. Leia aí, Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 5. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, perante o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apagará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos seus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis, assim como fugistes diante do terremoto nos dias do rei Uzias. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos juntamente contigo. Então, quando Jesus vem por segunda vez junto com os santos na Nova Jerusalém, diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras será fendido em dois. Esse monte tão imenso vai se quebrar. Tá? Depois disso, o que acontece? Ali acontece o cumprimento de Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, que é a ressurreição de todos os ímpios que estiveram mortos aqui durante 1000 anos. Diz assim: mas os outros mortos, olha, os outros mortos não reviveram, senão até que os 1000 anos se acabarem. Qual outros mortos? Aqueles que não ressuscitaram na volta de Jesus, os ímpios. Diz, eles não reviveram, senão até que se completassem os 1000 anos. Então, depois do milênio, todos os ímpios ressuscitam. E o número deles será como a areia do mar. Os ímpios de todas as épocas, desde a época de Adão, tá? Desde ali até a volta de Jesus, todos esses ímpios, tá? Todos eles vão ressuscitar para participar da próxima etapa do julgamento. Versículo 13, Apocalipse 20, versículo 13. O mar deu os mortos que nele havia, a morte e o Hades deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha, para que eles ressuscitam? Para que os ímpios vão ressuscitar? Para eles serem julgados. Mas, pastor, já teve o julgamento investigativo? Já teve o juízo comprovativo? Por que os ímpios precisam ser julgados? Olha, o julgamento já lhes disse que não é para informar a Deus, é para informar aos seres humanos, aos anjos e ao universo. Só que essas pessoas que estiveram mortas aqui durante o milênio, elas não sabem nada disso. Eles não participaram do juízo, eles não viram. Então eles precisam ressuscitar para eles receberem a sua sentença, mas antes deles receberem a sua sentença, eles têm que enxergar, eles têm que entender que eles foram julgados. Eles são julgados ali. E eles vão entender por que eles vão ser condenados. Depois que eles vejam que realmente foram condenados, e é justo, ali eles vão ser destruídos. Tá? Disse aqui no livro O Grande Conflito, na página 664. Há reis e generais que venceram nações, homens valentes, que nunca perderam batalha, guerreiros orgulhosos, ambiciosos, cuja aproximação fazia tremer os reinos. Na morte não experimentaram nenhuma mudança. Ao subirem da sepultura, retomam o fio de seus pensamentos exatamente aonde ele cessou. Seus comovidos são comovidos pelo mesmo desejo de vencer que os governava quando eles morreram. Ou seja, essas pessoas ímpias que vão ressuscitar, disse eles, estão com o mesmo fio de pensamento quando eles morreram. Assim, quando eles morreram, era só o pensamento no pecado, naquilo que é errado, com esse mesmo pensamento eles ressuscitam. Tá? É como se passassem aí, talvez, vamos pensar aqui dos ímpios, talvez até da época de Jesus, né? Que morreram. Eles ressuscitam, mas ressuscitam com o mesmo pensamento quando eles morreram. Tá? É dessa maneira. Não houve nenhuma mudança deles. Perversos, iníquos, fazendo aquilo que é errado. Agora, então a segunda parte ali, né? A ressurreição de todos os ímpios. Terceiro acontecimento depois dos 1000 anos. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Tá? Embora já foi falado na primeira característica, mas eu quero que vocês vejam um detalhe importante. Disse, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,
adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O que acontece? Disse aqui, a nova Jerusalém desce do céu, ataviada para o seu, como se estivesse ataviada para o seu marido. A nova Jerusalém desce. E na nova Jerusalém quem está? Ali estão todos os santos, todos os salvos, tá? Quarto detalhe daquilo que acontece depois do milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 até o versículo 9. Vamos lá? Diz assim, ó. Quando se acabaram os 1000 anos, ou quando se acabassem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Então, depois dos 1000 anos, Satanás também é solto. Por que ele é solto? Porque agora tem pessoas a quem ele pode enganar. Durante os 1000 anos, não tinha ninguém. Mas agora tem pessoas, os ímpios, que ele pode enganar. E ele diz, vai induzir para que esses ímpios se unam em batalha contra Deus. Disse, ele vai dizer, olha, ainda podemos conquistar essa cidade, não vamos deixar fácil não. Podemos vencer, somos mais, eles são poucos. Eles cercaram, disse aí, o arraial dos santos, a cidade amada, mas depois disso veio o castigo. Tá? Mas o detalhe que eu quero que vocês percebam aqui é isso, né? Que Satanás ainda vai induzir os ímpios a ter uma batalha contra Deus. No livro aqui, O Grande Conflito, na página 664, descreve esse momento como que será. Diz assim, ó, Satanás consulta seus anjos, e depois esses reis, vencedores e guerreiros poderosos, olham para a força e número ao seu lado e declaram que o exército dentro da cidade é pequeno em comparação com o seu, podendo ser vencido. Olha, eles são poucos, vamos vencê-los. Então disse, formulam seus planos para tomar a posse das riquezas e glória da Nova Jerusalém. Todos imediatamente começam a preparar-se para a batalha. Hábeis artífices constroem petrechos de guerra. Chefes militares famosos por seus êxitos no passado arregimentam em companhias e seções as multidões de homens guerreiros. Então, os grandes líderes militares dizem, vão fazer companhias, grupos de guerreiros para atacar aí a cidade santa. Finalmente, disse, é dada a ordem de avançar. E o inumerável exército se coloca em movimento. Exército tal como nunca foi constituído por conquistadores terrestres. Tal como jamais poderiam igualar as forças combinadas de todas as eras, desde que a guerra existe sobre a terra. Satanás, o mais forte dos guerreiros, toma a dianteira, ele está à frente. E seus anjos unem as forças para a luta final. Reis e guerreiros estão em um séquito, e as multidões seguem em vastas companhias, cada qual sob as ordens de seu designado chefe. Com precisão militar, as fileiras cerradas avançam para a superfície da terra. Disse aí, em direção à cidade de Deus. Por ordem de Jesus, são fechadas as portas da Nova Jerusalém, e os exércitos de Satanás rodeiam a cidade e estão prontos para o assalto. Então, essa é a última batalha ainda. Tá? Satanás reúne os ímpios para atacar a nova cidade, mas nesse momento se fecha a porta da cidade santa, da Nova Jerusalém. O que acontece depois? Olha o seguinte, ali vai acontecer agora que o trono de Deus vai aparecer, Jesus vai se assentar no seu trono. Tá? Veja aqui o detalhe. Eu quero que você leia Apocalipse capítulo 25, versículo 31, 32. Vamos ler também o versículo 41 e depois o 46. Vocês vão perceber como que essas palavras que Jesus falou no passado vão se cumprir. Tá bom? Vamos lá. Diz assim, ó. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele vai se assentar, disse, no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele.
e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Então, quando Jesus volta, ele volta para separar, disse, né? Quem é justo e quem é ímpio. Os justos vão para o céu, os ímpios ficam aqui na terra. É isso que separa a volta de Jesus. Disse mais, agora o próximo versículo. Versículo 41. Então dirá também àqueles que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. As pessoas ímpias, eles vão ouvir as palavras de Deus, né, que eles têm que ir para o castigo eterno, para o fogo. Versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, essas palavras vão se cumprir. Eu quero ler para vocês aqui aquilo que está escrito no livro O Grande Conflito, na página 665. Diz aqui, ó: Agora Cristo de novo aparece à vista de seus inimigos, muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido. Está ali um trono alto e sublime. Sobre este trono assenta-se o Filho de Deus, e em redor dele estão os súditos de seu reino. O poder e a majestade de Cristo, que nenhuma língua as pode descrever, nem pena alguma retratar. A glória do Pai eterno envolve seu Filho. O resplendor da sua presença enche a cidade de Deus e estende-se para além das portas, inundando a terra inteira com seu brilho. Então, quando Satanás e seus anjos estão quase para atacar a cidade, ali diz que aparece o trono de Deus bem alto lá na cidade, o trono de Deus. E nesse trono diz se assenta Jesus. E todo o mundo, todas as criaturas contemplam Jesus no seu trono. Tanto as criaturas dos justos que estão dentro da cidade, eles contemplam, né? Quanto os ímpios que estão cercando a cidade, todo mundo contempla a Jesus lá no trono. E sabe o que acontece depois? Ali acontece aquilo que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 13, tá? Todos os ímpios vão ver que realmente Jesus é Deus. Eu fico pensando aí mais ainda nas pessoas que maltrataram Jesus, cuspiram, xingaram. Eles vão ver como aí ele se assenta no seu trono. Eles xingaram, maltrataram, mataram Jesus, condenaram a Jesus à morte, e agora eles vão ver assentando-se no seu trono. Diz aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 13. Vi um grande trono branco, né, onde se assenta Jesus, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, tá, que acabaram de ser ressuscitados, grandes e pequenos, estavam diante de Deus. Abriram-se os livros. Abriu-se também outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados, olha, os mortos que acabaram de ressuscitar foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E disse, e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, antes que possa descer fogo e enxofre para destruir os pecadores, acontece a terceira parte do julgamento. Antes deles receber, assim, antes de se executar o julgamento, eles vão ser julgados. Agora os ímpios. Disse ali, ó, todos os ímpios estão aí vivos, né, ressuscitaram, disse para quê? Para serem julgados. Eles podiam ser logo destruídos, mas não vão ser destruídos. Eles primeiro precisam ser julgados. Eles precisam participar do julgamento. Eles precisam ver, disse aí, os seus atos nos livros. E se abre também ali, disse o livro da vida. Eles vão ver que seus nomes não estão no livro da vida. É porque eles não vão ser salvos. Eles vão ser destruídos, eles vão entender isso porque eles merecem ser destruídos. Porque nunca aceitaram o Cordeiro. Não transferiram seus pecados para o santuário. Olha o que disse aqui o livro. Esse livro que eu quero ler para vocês está... É o livro O Grande Conflito, a página 666 e 667. Aqui diz que assim, esse julgamento, quando se abrem os livros, é como uma vista panorâmica que se abre diante deles. E eles veem ali, disse,
toda a sua vida e veem todo o plano de redenção, e finalmente eles vão reconhecer que a sentença de Deus é justa, que realmente eles precisam morrer. Então veja esse detalhe. Logo, assim que eles cercaram a cidade santa, o trono de Deus está lá em alto, logo se abrem os livros do registro, e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios. Eles se tornam concisos de todo o pecado cometido. Eles, disse, os ímpios veem exatamente aonde é que seus pés se desviaram do caminho da pureza e santidade. Eles veem precisamente até onde é que o orgulho e a rebelião os levou na violação da santa lei de Deus. As sedutoras tentações que incentivaram na condescendência com o pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdia rebatidas pelo coração obstinado e impenitente, tudo aparece como que estivesse escrito com letras de fogo. Olha aqui. Eles veem assim, tipo uma vista panorâmica, enquanto contemplam a Jesus, eles veem uma vista panorâmica de tudo que eles fizeram, toda a sua vida. Tudo que eles fizeram, cada pecado, cada ação. Quantas vezes rejeitaram o evangelho, estudos bíblicos que rejeitaram, livros que jogaram, CDs que queimaram. Vêem tudo que eles rejeitaram. Eles veem que assim, não é que Deus não lhes apresentou maneira de lhes salvar. Eles veem que Deus fez de tudo para lhes salvar, que eles rejeitaram tudo e quiseram viver no pecado. Disse mais: por sobre o trono de Cristo se revela a cruz. Olha, vai aparecer o desenho da cruz sobre o trono de Cristo. Semelhante a uma vista panorâmica, aparecem as cenas da tentação e da queda de Adão e dos passos sucessivos no grande plano de redenção. Esses ímpios que vão ser destruídos veem o plano de salvação desde a queda de Adão. Aquilo que nós temos estudado aqui, só que eles vão ver, eles vão ter uma vista panorâmica de como é que Adão e Eva pecaram, o que Deus fez, o plano de salvação, que já estudamos. Eles vão ver que já tinha um cordeiro que foi separado, Cristo Jesus, para morrer por eles. Disse mais. Eles vão ver, disse ali, o humilde nascimento do Salvador, sua infância de simplicidade e obediência, seu batismo no Jordão, o jejum e tentação no deserto, seu ministério público, desvendando aos homens as mais preciosas bênçãos do céu, os dias repletos de atos de amor e misericórdia, suas noites de oração e vigília na solidão das montanhas, as tramas de inveja, ódio e maldade com que eram retribuídos os seus benefícios, a agonia terrível e misteriosa no Getsemane, sob o peso esmagador dos pecados do mundo inteiro, sua traição nas mãos da turba assassina, os tremendos acontecimentos daquela noite de horror, o prisioneiro que não opunha resistência, abandonado por seus discípulos mais amados, rudemente empurrado pelas ruas de Jerusalém, o Filho de Deus exatamente exhibido perante Anás, citado ao palácio do sumo sacerdote, chamado ao tribunal de Pilatos, perante o covarde e cruel Herodes, escarnecido, insultado, torturado e condenado à morte, tudo é vividamente esboçado diante deles. Uau! Eles vão entender que Deus é amor e Ele fez de tudo para salvá-los. Lembra que uma das grandes acusações de Satanás foi que Deus é um Deus egoísta, que Ele quer só adoração, que Ele não é capaz nem sequer de levantar um dedo pelas suas criaturas. Agora Jesus vai demonstrar diante de todos os ímpios, vai lhes mostrar em vista panorâmica que tudo isso é falso. Ele vai mostrar o que Deus já fez por amor às suas criaturas. Vai recapitular para eles em uma vista panorâmica a vida de Jesus, como Jesus sofreu, passou fome, dormia aí colocando uma pedra debaixo da sua cabeça, como foi xingado, como foi cuspido, como foi crucificado, tudo por salvar o ser humano. Eles vão entender, olha, se a gente está se perdendo, não é porque Deus não fez nada. Se a gente está se perdendo aqui, se vamos ser exterminados, é porque nós não aceitamos aquilo que Deus fez. Não porque não havia meios de salvação, foi porque rejeitamos essa salvação.
Ali acontece então, sabe o que, amigos? Depois que eles contemplam tudo isso, acontece agora a sentença de morte. Disse ali o livro O Grande Conflito, página 666. O mundo ímpio todo se acha juntamente perante o tribunal de Deus. Todos estão ali, trono de Deus ali. Disse, o mundo ímpio, então, todo se acha em julgamento perante o tribunal de Cristo, acusado de alta traição contra o governo do céu. Ninguém há para pleitear a sua causa, ninguém há para interceder, não tem mais advogado, não tem mais sacrifício, acabou. Estão agora sem desculpa. Então a sentença de morte é pronunciada contra eles. Jesus está falando para eles, olha filhos, eu fiz de tudo por vocês. Eu queria que vocês estivessem no grupo dos salvos, eu fiz de tudo, aqui está a prova. E todo o universo é testemunha disso. Eu fiz de tudo. Mas vocês não quiseram. Então ele pronuncia a sentença de morte contra eles. E quando Deus está pronunciando a sentença de morte, sabe o que acontece? Ali se cumpre as palavras da profecia de Isaías capítulo 45, versículo 23. Sabe qual é essa profecia? Bora lá. Isaías capítulo 45, versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra da justiça, e não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Disse a profecia que todo joelho se dobraria diante de Deus, e toda língua o confessaria que Ele é um Deus justo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11, o apóstolo Paulo disse: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do Pai. Paulo disse, vai chegar um momento onde todo joelho vai se dobrar e todo joelho vai confessar que quem é Jesus Cristo. Ele disse, aqueles que estão nos céus, quem estão nos céus? Os anjos, o universo. Quem está na terra? Os seres humanos, tá? Os vivos, né, obviamente. E quem estão debaixo da terra? Estão aqueles que morreram. Só que para que aqueles que morreram confessem que Jesus Cristo, Ele é Deus, tem que acontecer o quê? Tem que acontecer a ressurreição. Por isso que eles ressuscitaram depois dos 1000 anos. Então, depois que eles veem as cenas de tudo aquilo que Deus fez para salvá-los, Jesus pronuncia a sentença, nesse momento todo joelho dos ímpios, dos justos, todo o universo se ajoelha. E vai dizer que o juízo que aconteceu foi justo. Que Deus agiu com justiça. Eu quero ler isso para vocês aqui no livro O Grande Conflito, página 670. Diz assim: todas as questões sobre a verdade e o erro no prolongado conflito foram agora esclarecidos. Não tem mais dúvida. Todo mundo agora entendeu essa questão do julgamento. Tá? Os justos e os ímpios, todo mundo, todo o universo entendeu agora realmente as verdadeiras intenções do inimigo. Tá? Os resultados da rebelião, os frutos de se porem de parte os estatutos divinos, foram patenteados à vista de todos os seres criados. Os resultados do governo de Satanás, em contraste com os de Deus, foram todos apresentados diante de todo o universo. As próprias obras de Satanás o condenaram. A sabedoria de Deus, sua justiça e bondade acham-se plenamente reivindicadas. Então, nesse momento, queridos amigos, todos se ajoelhem, né, para confessar que Deus é um Deus de amor. Então, nesse momento, quando está quase para cair o fogo e o enxofre, sabe o que acontece? Os ímpios acusam Satanás. Tá? Eles vão acusar Satanás que eles estão morrendo, estão se perdendo por culpa dele, porque ele quis essa destruição, ele que trouxe tudo sobre a vida deles. No livro O Grande Conflito, na página 671 e 672, disse assim,
chegado é o tempo para uma última e desesperada luta contra o Rei do Céu. Arremessa-se para o meio de seus súditos e esforça-se por inspirá-los contra sua fúria, incitando-os a uma batalha imediata. Mas dentre todos os incontáveis milhões que seduziu a rebelião, ninguém há agora que lhe reconheça sua supremacia. Seu poder chegou ao fim. Os ímpios estão cheios do mesmo ódio a Deus, o qual inspira Satanás. Mas veem que seu caso é sem esperança, de nada adianta, estão perdidos mesmo, tá? Que não podem prevalecer contra Jeová. Sua ira então se acende contra Satanás e os que foram seus agentes no engano, e com furor de demônios se voltam contra eles. Então os ímpios vão se voltar contra Satanás. Ali, meus queridos amigos, acontece a execução final do julgamento. Todo mundo reconhece que Deus é justo. E ali, Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15 diz: A morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ali é a destruição, a punição final. Quem não foi sincero, quem não colocou seu pecado aqui no santuário, agora é destruído junto com seu pecado. O castigo com fogo e enxofre. Mas para eles serem castigados com fogo e enxofre, eles reconhecem que a maneira que Deus está agindo é a maneira certa. Deus foi justo. Tá? Disse mais. Em Mateus capítulo 25, versículo 46, Jesus já tinha falado, né? As pessoas que estão no lado esquerdo, os ímpios, iriam para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E é isso que se cumpre, tá? Em Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8, João disse também o seguinte: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, àqueles que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então esses ímpios, praticamente, eles ressuscitam para quê? Para eles participarem do julgamento, para eles entenderem que o juízo foi justo e finalmente para eles serem condenados e receber o seu castigo. Depois disso, agora acontece o novo céu e nova terra. Disse Apocalipse 21, versículo 1 até o 4. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus. Olha, eis aqui o tabernáculo. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Acabou a morte, acabou dor, sofrimento, novo céu e nova terra. Disse aqui no livro Grande Conflito, página 678. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém? Dessa maneira, meus queridos amigos, o santuário nos explica como que o pecado chegará a seu fim e como o reino de Deus estará completo. Amém? E vocês percebem que não é só o ser humano. Dessa maneira, Deus reivindica seu caráter perante todo o universo.
Eu gostaria de terminar esse estudo de hoje lendo uma citação que está na revista Science of the Times, do dia 30 de dezembro de 1889. Aqui fala sobre a cruz, que pela eternidade a cruz será a nossa segurança, para que nunca mais haja outra rebelião e não entre mais o pecado. Disse assim, ó: os homens caídos não poderiam ter um lar no paraíso de Deus sem o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Se não fosse pelo Cordeiro, não haveria nada de paraíso, novo céu nem nova terra. Não devemos então exaltar a cruz de Cristo? Os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois mesmo eles não estão seguros, exceto olhando para os sofrimentos do Filho de Deus. É através da eficácia da cruz que os anjos do céu são protegidos da apostasia. Sem a cruz, eles não estariam mais seguros contra o mal do que os anjos antes da queda de Satanás. A perfeição angélica falhou no céu. A perfeição humana falhou no Éden, o paraíso da bem-aventurança. Mas todos os que desejam segurança na terra ou no céu devem olhar para o Cordeiro de Deus. O plano de salvação manifestando a justiça e o amor de Deus, fornece uma eterna salvaguarda contra a dispersão em mundos não caídos, bem como entre aqueles que serão remidos pelo sangue do Cordeiro. Contemplando a cruz de Cristo, veremos o que importou o preço da nossa salvação. Será a segurança para que nunca mais haja apostasia. Todo o universo entenderá as consequências sérias do pecado e não pecaremos mais. Amém? E contemplando os sinais dos pregos nas mãos de Cristo, lembraremos sempre o preço da nossa salvação e sempre falaremos que Deus é amor. Que Deus te abençoe, que você esteja nesse grupo que pela eternidade contemplará a cruz de Cristo, que pela eternidade louvará o Cordeiro Cristo Jesus pelo grande sacrifício que fez para nos resgatar. Deus é amor. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que a sua vida esteja nas mãos do Cordeiro. Eterno Pai, muito obrigado, porque o santuário nos mostra como o grande conflito chega a seu fim. Muito obrigado, porque o Senhor está no controle da história. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos e pela eternidade queremos te agradecer pela salvação através de Jesus. Muito obrigado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um grande abraço, queridos amigos. Como bônus, ainda vamos ter mais uma lição que tem que ver com relação ao fogo eterno. Há muitas pessoas que não entendem como que vai ser esse castigo do fogo eterno, o tempo que Satanás vai ficar queimando, como que vai ser isso, enfim. Então, se você quer saber isso, não perca a última lição que vamos estudar especificamente sobre o fogo eterno, como que vai ser. Então, até a próxima, viu? Um grande abraço.